O que são vieses cognitivos? Você já percebeu como às vezes a nossa mente nos engana e a gente nem percebe? Por que a gente tira conclusões tão rápidas sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre a vida? Para a gente entender melhor, eu te convido a analisar a seguinte situação. Quando uma pessoa ouve uma notícia sobre um acidente aéreo e pouco tempo depois ela precisa viajar de avião, ela pode começar a ter pensamentos do tipo que há uma grande chance de sofrer um acidente também. E essa imagem transmitida pela notícia, ela costuma ser forte e impactante e carregada de emoção. Por isso essa informação permanece muito viva na memória. Diante disso, a pessoa passa a acreditar que voar está mais perigoso naquele momento. No entanto, mesmo que estatisticamente a gente entenda que o avião continua sendo um dos meios de transportes mais seguros, o cérebro da gente faz uma associação automática. Se eu consigo lembrar com facilidade, então deve acontecer com frequência. A heurística é um atalho mental que o nosso cérebro usa para tomar decisões de forma rápida e econômica. E em vez de analisar todas as informações disponíveis, o que daria muito trabalho para o nosso cérebro, ele acaba usando regras simplificadas para chegar a uma conclusão. Compreender os vieses cognitivos é muito útil para a gente aprender como que eles podem nos induzir a tomar decisões, podendo ser certas ou erradas. Nesse vídeo a gente vai refletir sobre os vieses cognitivos, esses atalhos mentais que influenciam as nossas emoções e decisões. Quer saber mais sobre o que esses vieses cognitivos podem influenciar na sua vida? Então fica até o final do vídeo para ver se você se identifica com algum ou mais de um deles. Olá, eu sou Ronise Dias Machado, sou psicóloga clínica e faço atendimento online na abordagem da terapia cognitivo-comportamental e terapia dos esquemas. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal. E aqui eu falo sobre psicologia, saúde mental, saúde emocional e autoconhecimento. Se você gosta de assuntos como esse, eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para saber quando os novos vídeos são publicados aqui. Esse processo, que a gente chama de heurística, é um atalho mental em que a gente avalia a probabilidade de algo acontecer na nossa vida com base na facilidade com que a gente consegue lembrar de exemplos na memória e não com base em dados reais ou estatísticos. Um atalho mental ou regra prática que o cérebro humano utiliza para simplificar a tomada de decisões, resolver problemas complexos ou fazer julgamentos rápidos de forma inconsciente e intuitiva. E por que esses vieses cognitivos acontecem na nossa mente, pessoal? O nosso cérebro ele é constantemente bombardeado de informações. O nosso cérebro ele associa intensidade emocional, frequência de exposição na mídia, facilidade de recordação com probabilidade real, que quer dizer, a probabilidade ela quer dizer que é uma perspectiva de que algo venha acontecer, é uma possibilidade ou alguma chance, mas que nem sempre corresponde à realidade, né, pessoal? Pelo entendimento da psicologia, especificamente da terapia cognitivo-comportamental, isso pode, né, esse mecanismo do nosso cérebro, esse fenômeno, ele pode estar relacionado com uma superestimação de ameaça, um pensamento catastrófico, um filtro atencional voltado ao perigo. Inclusive, esse tipo de viés é muito comum em transtornos de ansiedade, especificamente em pessoas que têm crises de pânico ou fobias. E o que são vieses cognitivos? Os vieses cognitivos, eles são atalhos automáticos do pensamento. O cérebro ele usa esses atalhos para economizar energia e tomar decisões rápidas.
Há distorções de pensamentos, são vieses sistemáticos na forma como a gente interpreta a experiência. E se uma situação é avaliada de forma errada, essas distorções ampliam o impacto das percepções. O problema é que esses atalhos eles nem sempre são fiéis à realidade. Por exemplo, é como usar um filtro na câmera, né? A imagem ela aparece mais rápido, mas não exatamente como ela é. Criada pela primeira vez na década de 70, pelos psicólogos israelenses Almor Chesky e Daniel Kahneman. Não sei se eu falei direito o nome deles, né? Esses vieses cognitivos, eles são atalhos mentais que nos permitem processar informações para nos ajudar a entender o mundo mais rapidamente. Eles ajudam a decidir rápido, mas podem distorcer a realidade e podem levar a decisões erradas e prejudicar a nossa capacidade de pensar de forma crítica e objetiva. E por que o cérebro cria esses tipos de vieses, pessoal? O ponto-chave é pelo excesso de informação, necessidade de rapidez nas respostas, experiências passadas, emoções intensas. O cérebro ele não foi feito para ser justo, ele foi feito para nos proteger e muitas vezes ele exagera nessa proteção. Você sabe quais são os vieses mais comuns? Eu vou trazer alguns deles. O primeiro deles, que é o viés da confirmação. A gente tende a buscar provas de que a gente já está certo, né? Um exemplo disso é quando a pessoa diz assim, se eu acredito que não sou o suficiente, vou notar e observar apenas as situações que confirmam isso. Essa da negatividade é quando um comentário negativo ele pesa muito mais do que os elogios. Como exemplo, pense assim que você fez um trabalho durante a semana, fez 30 tarefas de atividades. 29 dessas atividades a sua chefia elogiou o seu desempenho, agradeceu, ficou muito satisfeita. E um deles, uma dessas atividades, houve uma crítica dizendo que mesmo com tantos retornos positivos, mesmo com esses 29 retornos, aí você passa o dia pensando, ruminando naquela única fala com viés negativo, né? Começa a duvidar da sua capacidade, a ter um sentimento de fracasso, de defectividade e até perde a motivação para ser resolutivo no seu trabalho na outra semana. E isso é o viés da negatividade, né? Quando o nosso cérebro lhe dá mais peso emocional e atenção às experiências negativas do que às positivas, pessoal. Outro viés também é o da ancoragem. A primeira informação que a gente recebe vira uma referência mesmo que esteja errada. É quando você chega, por exemplo, em um restaurante e vê um cardápio, um prato de, sei lá, R$120. E logo depois vê um outro com um valor de R$60. E aí você pensa, nossa, esse de R$60 ele tá mais barato. Mas na prática você não sabe se R$60 é realmente barato. Só parece assim porque você viu antes um valor de R$120. E o primeiro preço, ele virou uma âncora, ou seja, ele é um ponto de comparação mesmo sem perceber, ele influencia como você avalia os outros valores. Outro viés comum é o da disponibilidade, né? Se tem algo assim que vem fácil à memória, a gente acha que é mais comum, realmente é. Por exemplo, você começa a ver várias pessoas postando fotos aqui na internet de viagens, nas redes sociais dessas pessoas que vocês conhecem e vocês seguem. E aí, de repente, surge uma sensação de que todo mundo está viajando, todo mundo está o tempo todo, de férias. E talvez até um pensamento de que você está ficando para trás. E na prática pode não ser que as pessoas estejam viajando mais do que antes. Só que esses posts, eles são mais chamativos e ficam mais fáceis de lembrar. É um retrato da vida da pessoa e não a vida toda. E isso é um viés da disponibilidade, né? Como essas imagens vêm rapidamente à mente, o seu cérebro ele vai interpretar como algo mais frequente do que realmente é. Outro viés é o efeito halo. Ele acontece quando uma primeira impressão positiva influencia a forma como a gente avalia uma pessoa
ou uma situação como um todo. É bem comum em entrevistas de trabalho. A partir de uma característica favorável, a gente passa a atribuir outras coisas, né? Outras qualidades positivas sem evidências reais. Como exemplo, uma pessoa é muito simpática e se comunica muito bem numa entrevista de emprego e por causa disso o entrevistador ele passa a acreditar que esse candidato também é competente, responsável e eficiente, mesmo sem analisar com cuidado as suas habilidades técnicas ou experiência. O efeito halo ele pode levar a esse julgamento equivocado e decisões pouco criteriosas, pessoal, especialmente em contextos profissionais e de liderança. E quais são os impactos emocionais desses vieses na vida da gente? Os vieses cognitivos eles influenciam diretamente sentimentos de ansiedade, culpa, influência da autoestima e como a gente se relaciona com as pessoas e com a vida também, como a gente enxerga o mundo. Por exemplo, uma decepção em alguma coisa vira sempre dar errado, ou um erro vira eu nunca acerto. Não é a realidade falando, é um viés, pessoal. E o papel da psicoterapia, né? Se a gente pensar assim, na terapia, a gente não tenta eliminar esses pensamentos, mas a gente questiona, a gente busca usar a flexibilidade psicológica, né? Quando a gente identifica um viés, a gente abre espaço para a gente escolher mais consciente, para tomar decisões mais conscientes e pensar que muitas vezes a gente pode ressignificar o que esses pensamentos são sobre nós. É pensar muitas vezes que é possível a gente ressignificar o que a gente pensa sobre nós mesmos. Não pensar que a gente está quebrado, né, que a gente tem alguma coisa para consertar. É o nosso cérebro tentando se proteger. Por fim, pessoal, da próxima vez que um pensamento automático surgir, tente se perguntar, isso é um fato ou é um viés? Não podemos ser uma máquina automática e tirar conclusões precipitadas, né? Inclusive, esse é o nome de um capítulo do livro Rápido e Devagar. Você já leu esse livro? Me conta aqui. Eu li só algum capítulo dele, na verdade esse capítulo que eu usei para fazer o vídeo. E ele trata justamente desses vieses mentais, da heurística que eu falei lá no início do vídeo. E se esse conteúdo fez sentido para você, me conta aqui, compartilhe com alguém também que vive se cobrando demais. E se quiser aprofundar esse tema, a psicoterapia ela pode ser um espaço seguro para isso. É na terapia que a gente corrige, que a gente aceita, que a gente toma consciência e modifica esses pensamentos. Eu vou deixar o meu QR Code aqui caso queira saber como é que funciona o meu trabalho como psicoterapeuta. Gostaram do vídeo? Se gostou, curta para apoiar o canal. E muito obrigada por assistir. Um abraço e tchau, tchau!